Amém, irmãos? Então, quando eu estava preparando aqui para os irmãos, eu vim orar na vida dos irmãos, o meu coração foi incendiado, por essa atmosfera de fé. Sabe, é sobre essa fé que eu quero falar com você nessa noite. Sabe, a fé que nos faz andar sobre as águas. A fé que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que são seus filhos. Amém? A fé que o Senhor conquistou lá na cruz. É essa fé, meus irmãos, que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Uma palavra de ânimo. Sabe, nós começamos o ano de 2020, um ano muito turbulento. Nós passamos por uma grande adversidade. Nós fomos cercados por uma pandemia. E nós ficamos, às vezes, sem direção. Mas deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Todo começo de ano, o nosso coração ele é incendiado por uma expectativa de algo novo. E Deus, Ele se alegra com isso. Sabe, quando nós começamos o ano de 2021, nós colocamos expectativa no nosso coração. Diferente das pessoas do mundo, que eles colocam a expectativa numa cor de roupa, numa mandinga que eles fazem. Mas nós colocamos nossa expectativa no Senhor. E deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. O Senhor se alegra com isso. É a vontade do Senhor que nós temos pensamentos bons, que nós temos expectativas que as coisas vão mudar. Eu creio que está no coração do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O Senhor está arquitetando coisas boas sobre você. O Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. Então o Senhor prepara o melhor para você. Mas eu sei que nós começamos esse ano de 2021, com esperança. A vacina está chegando aí, eu sei que esse vírus maldito, todo mundo vai ser vacinado, e nós vamos ficar livres dessa enfermidade. Mas deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Nossa expectativa não tem que estar numa vacina, porque nós não somos seres desse mundo. O que nós estamos fazendo aqui, irmão, é só de passagem. O que o Senhor tem preparado para nós, irmãos, vai ficar para a eternidade. E Ele está nesses dias querendo que o meu coração e o seu coração seja incendiado. Que você possa andar numa nova atmosfera de fé a partir de hoje. Amém, irmãos? Então eu sei, meus irmãos, que é um tempo difícil, mas eu creio, meus irmãos, o Senhor tem preparado coisas boas para nós. Amém? E eu quero falar para vocês nessa noite de um personagem que é muito parecido comigo e com você. Eu quero falar da história de Pedro. Pedro, meus irmãos, era um homem comum, cheio de falhas, como eu e como você. E é tão interessante que tem umas características de Pedro que nós somos muito parecidos. Primeiro, Pedro era apaixonado por Jesus. Quantos são apaixonados pelo Jesus aqui? Pedro era discípulo de Jesus. Quantos aqui são discípulos do Senhor? Quantos aqui, irmãos, de vez em quando você tem que levar um puxão de orelha do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor? Igualzinho Pedro. Nós somos igualzinho a ele, irmão. Porque de vez em quando nós somos sanguíneos. E nós achamos que nós vamos fazer na força do nosso braço. Então nós somos muito parecidos com Pedro. Mas Pedro, meus irmãos, tem uma característica que está disponível para todos nós. Pedro, ele andou sobre as águas. E o Senhor nesses dias, meus irmãos, tem nos chamado para andar sobre as águas. É para todos nós, está disponível para todos nós. Amém? E logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E o Senhor disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento,
teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, irmãos? Então aqui, meus irmãos, está contando uma história, né? Os discípulos estavam ali, né? O Senhor estava ali liberando uma palavra, e o Senhor disse para eles: olha, nós vamos passar para o outro lado. E tem um dado interessante, meus irmãos: todos entraram no barco e foram passar pelo outro lado. Mas deixa eu dizer algo para vocês, irmãos: o barco daquela época não é igual aos barcos de hoje. Os barcos de hoje, irmãos, são barcos modernos, tem motor. Às vezes eles são preparados para você aguentar a tempestade. Mas naquela situação, não, irmãos, eu fico imaginando a cena. O barco devia ser um negócio bem esquisito, assim, um monte de tábuas. E os discípulos estavam todos lá, 12 discípulos num barco. E a história, meus irmãos, era assim: o pau estava quebrando, estava tendo chuva, trovoado, e a água estava entrando dentro do barco. E os discípulos começaram a ficar atemorizados. E às vezes, meus irmãos, essa é a sensação que eu e você temos. Essa é a sensação, sabe? O vento era contrário contra eles. Isso mostra muito para nós a vida da igreja. O vento está soprando ao contrário de nós. O vento está nos impelindo, mas nós estamos indo contra o vento, porque o Senhor está conosco. Amém? O Senhor, Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Amém? Então, a Bíblia diz que eles estavam remando contra os ventos. Isso mostra hoje a vida da igreja. Sabe, meus irmãos, por isso eu fico imaginando alguns dados. Aquele mar, irmãos, ali que era o mar da Galileia, ele tinha 18 quilômetros de comprimento. Então, se ele tinha 18 quilômetros de comprimento, tinha 18 quilômetros de largura. E eles estavam lá no meio, num barquinho pequeno. Ou seja, eles estavam passando por uma grande aflição. E às vezes, meus irmãos, é isso que nós estamos passando. Às vezes eu não sei o jeito que você chegou aqui, mas o Senhor sabe. E o Senhor vai te fazer andar sobre as águas. Amém? Então a palavra do Senhor diz para nós, irmãos, lá em Efésios 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Amém, irmãos? O problema, né, dessas doutrinas é que a doutrina errada, ela produz uma crença errada. Por isso que a gente tem visto muitos irmãos chegarem aqui e está com a vida toda destruída, porque eles aprenderam durante muito tempo uma visão errada. Eles foram levados por todos os ventos de doutrina. Eu tenho ouvido muitos irmãos chegarem: como assim? Fui 30 anos de crente, agora eu entendi. E o Senhor começou a liberar respostas de milagres, resposta de oração, pelo simples fato de agora ela entender que ela é amada, dela entender que é o Senhor que escolheu. Simples assim, irmãos. Então, a crença correta nos leva a crer corretamente. Lá no Mateus 14, versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Sabe, meus irmãos, a quarta vigília era o horário mais escuro. Eu fui estudar sobre as questões das vigílias. Então, a primeira vigília, ela começa das 6 às 9 da noite. A segunda vigília, ela começa das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília começa da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, irmãos, ela começa das 3 da manhã até às 6 da manhã. Então, era o horário mais escuro. É a hora que o vento está mais frio, aonde faz mais frio. E eles estavam sozinhos. Era a hora mais escura, mais sombria. Mas olha só, irmãos, Jesus foi ter com eles. E Jesus vai estar com você. Não importa o que você tem passado, Jesus nunca te abandona. Na hora que eles estavam mais precisando de Jesus, Jesus estava lá. Porque a palavra dele está dizendo que na quarta hora, Jesus foi ter com eles. Então, irmãos, não importa o que você está passando. Se é um tempo de grande aflição, creia, Jesus está com você. Ele nunca te abandona, Ele nunca te desampara. Amém, irmãos? Então, Jesus, Ele nunca
nos deixa sozinhos. Ele vem andando sobre o mar. E Ele me chama e te chama, irmãos, para andar sobre o problema, acima do problema. Foi isso que Ele chegou lá para os discípulos. Ele queria que todos entendessem, mas teve um, irmãos, que entendeu. E olha, porque a palavra diz, todos estavam com medo, menos um, que era Pedro, o cheio de falhas, igual eu e você. Ele estava lá e eu, com certeza, irmãos, eu fico imaginando a cena. O negócio estava quebrando. Jesus vira para ele, irmãos, e fala, Jesus chega e fala, não tenha medo, sou eu o Senhor. E Pedro vira e fala, Senhor, se é o Senhor, então me manda andar sobre as águas. E Pedro pula e vai ter com o Senhor, irmãos. Então o Senhor, nesses dias, Ele vai fazer você andar sobre acima do seu problema financeiro. Ele vai caminhar sobre a doença que tem te assolado. Ele vai te ensinar você a trilhar um caminho de fé, a crer no sobrenatural do Senhor. É tempo, meus irmãos, nós temos uma vida totalmente no sobrenatural do Senhor. É isso que o Senhor tem preparado para nós. É isso que o Senhor tem feito para nós. A fé nos move no sobrenatural. Nesses dias, meus irmãos, o Senhor está nos chamando para sair do barco, para você mover no sobrenatural. Amém? Então a palavra do Senhor, a primeira palavra do Senhor nos fala que não tenha medo. Todos estavam lá no barco, irmãos, morrendo de medo. Mas Jesus chega e libera uma palavra. Quando o Senhor Jesus libera uma palavra, irmãos, a paz que excede todo entendimento, ela entra dentro do seu coração. E você começa a ter paz. Sabe, meus irmãos, eu creio que foi isso que Pedro entendeu. Ele estava lá, o pau quebrando, Pedro ouve a voz do Senhor. E agora ele sente paz, irmãos. Agora ele começa a entrar no descanso. E é tão interessante, meus irmãos, que eu não sei você, mas imagina um cara desse tamanho, pulei na água, não afundei. Irmãos, eu ia sair dando piroleta. Eu ia falar, esse negócio aqui funciona. Ia sair. Com certeza, irmãos, essa foi a alegria de Pedro. Amém? Então tem muitas pessoas próximas de nós que podem nos ajudar ou nos impedir. Amém? Os discípulos estavam no barco com muito medo, mas no momento de desespero, os discípulos esqueceram de Jesus. O que Jesus tinha dito para eles, que eles iam atravessar pelo outro lado. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Eu aprendi isso com um irmão muito cheio do Espírito Santo. Quando eu comecei minha caminhada cristã, há 12 anos atrás. Quando eu decidi sair do barco, quando eu decidi andar no sobrenatural do Senhor. Desde aquele dia, irmãos, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu decidi sair do barco. Mas o que é interessante, eu conversando com ele, ele falou para mim assim, Carlos, vou te ensinar o que eu aprendi no começo da caminhada. Tinha 22 anos esse jovem, irmãos. E eu falo para os irmãos, às vezes nós cremos naqueles milagres sobrenaturais, que o Senhor pega aquela vida toda destruída lá no mundo, traz para dentro da igreja, transforma no príncipe do Senhor, transforma numa princesa do Senhor. É isso mesmo. Nós estamos aqui para que isso aconteça. O Senhor vai nos usar para isso. Mas existe um milagre, meus irmãos, muito poderoso. São os jovens, meus irmãos, que são filhos de crente, crescem dentro da igreja, não se desviam do caminho do Senhor, casam em santidade. Isso é um grande milagre. Sabe, eu tive o prazer de conhecer esse jovem, 22 anos, que teve toda essa vida. E ele virou para mim e falou algo interessante. Ele falou, olha, Carlos, até dentro da igreja nós temos que saber com quem nós andamos. Até dentro da igreja, meus irmãos, você tem que saber com quem você está fazendo aliança. Porque tem irmãos que eles desanimam você. Tem irmãos que quando você está perto dele, irmãos, parece que a energia negativa te domina. Porque o irmão só tem palavra de desânimo. Amém? Mas deixa eu dizer algo para vocês. No momento de tempestade, no momento mais escuro, decida crer na palavra de Deus. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. E às vezes você pode pensar, nossa, está demorando demais, está difícil demais esse ano, eu tive um ano muito difícil, eu perdi emprego, eu perdi pessoas. Deixa eu dizer algo para vocês, meus irmãos, Deus ele nunca tarda, Deus ele entra na hora certa, amém? E eu posso dizer isso para vocês, irmãos, eu recebi uma palavra tem 12 anos, que eu decidi ser crente de verdade, que eu decidi trilhar o caminho do vencedor. E desde aquele ano eu recebi uma palavra, você vai ser pastor.
E eu pensava comigo, vou ser pastor é nada, nem quero saber disso. Mas o Senhor, meus irmãos, vai nos afunilando, o Senhor vai nos comprimindo. Sabe, eu gosto de falar que isso é um afunilamento profético. Há 3 anos atrás eu decidi, estava aqui nesse prédio dessa igreja, reunido com os irmãos, num jejum, e o Senhor me chamou novamente. Só que agora ele foi mais delicado. Ele me pegou pelo pescoço, falou, é agora. Falei, então tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu seja, estamos aqui, eis-me aqui. Essa é a mesma palavra do Senhor para nós, irmãos. Decida sair do barco. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, saia do barco. Fala com voz de crente, fala assim, saia do barco. Aleluias. Amém, irmãos? Então não fique influenciado pela palavra do medo. Sabe, meus irmãos, eu recebi essa palavra lá atrás. Eles tinham uma palavra do Senhor Jesus. Estava disponível para todos andar sobre as águas. Está disponível para você hoje andar sobre as águas. Mas só vai experimentar do sobrenatural aquele que decidir andar sobre as águas. Aquele que decidir colocar os pés nas águas. O Senhor tem esse chamado para todos nós. Era para todos os discípulos, irmãos. Mas só teve um que não ficou intimidado pela voz do medo. Não fique intimidado pela voz do medo. Não fique influenciado, meus irmãos. Sabe, esse é o princípio. Sabe que o Senhor tem nos chamado. O Senhor Ele está querendo que todos nós temos a nossa fé ativada, para que nós possamos andar no sobrenatural. Então não siga os conselhos de pessoas imaduras, de pessoas incrédulas. Porque, meus irmãos, eles vão minar a sua fé. Eles vão fazer que a sua fé desfaleça. O incrédulo, meus irmãos, ele vê dificuldade em tudo. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Que nesses dias nós possamos ver oportunidade em cada uma das dificuldades. Deixa eu dizer algo para você, meus irmãos. Se está ruim, fique em paz. Deus vai fazer com que aquilo que está ruim se transforme em bênção na sua vida. Aquilo que está fora do seu controle, Deus vai fazer com que caminhe tudo para o seu bem. Amém? Então recuse andar com pessoas que dizem, eu não posso, eu não dou conta. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Eu lembro que eu estava numa comunhão de líderes aqui. E olha que interessante, irmãos. Eu estava lá, escalado para fazer o churrasco. E eu vi alguns irmãos conversando. E eles começaram a infamar a terra que Deus nos deu. E ele virou para alguns setores aqui da cidade. Não, esse setor não tem mais jeito não. Isso parece a Capadócia. Eu olhei para o irmão, parei, falei, Deus, eu de novo. Cheguei nos irmãos e falei, irmãos, isso é mentira do diabo. Aonde nós pormos a planta dos nossos pés, o lugar é santo, o Senhor já nos deu por herança. Há salvação neste lugar. Se o Senhor nos colocou aqui, todos vão se converter. E o irmão olhou para mim e falou assim, está querendo me dar lição de moral, irmão? Falei, não, estou querendo te ensinar, estou querendo que a sua fé seja ativada. Amém, irmãos? Então decida andar com pessoas, meus irmãos, que vai fazer que a sua fé seja ativada, que a sua fé possa ser alargada. Sabe, fuja de irmãos que têm incredulidade na sua boca. Primeiro desafio do irmão, o irmão já fala, eu não dou conta, eu não posso. Não, é difícil demais. Não perca essas oportunidades. O Senhor quer que todos nós andamos no sobrenatural. Não por força, Zacarias 4, versículo 6. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa não por força, mas pelo meu Espírito. O Senhor faz uma afirmação, pelo meu Espírito, ou seja, somente pela graça divina, somente pela graça abundante do Senhor. Sabe, meus irmãos, é daí que nós vamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Para não ter dúvidas, irmãos. Aquele povo estava passando ali, eles estavam preparando para a reconstrução do templo, para a reconstrução ali da cidade. Mas eles estavam cercados por todos os lados. Não tinha liderança espiritual e não tinha liderança também, irmãos, física ali.
mas o Senhor está falando, não é por força, é pelo meu Espírito. E é a mesma palavra sobre nós, não é por força, mas é pelo Espírito do Senhor, é pela graça divina que nós vamos vencer hoje, meus irmãos, as nossas lutas, os nossos desânimos. Você tem a capacidade sobrenatural do Senhor. O Senhor está falando, eu venço para você, olha para mim, eu resolvo. Olha para mim, que os seus olhos estejam fixados em mim. Amém? Que o Senhor, esses dias, meus irmãos, possa abrir os seus olhos. Assim como nós temos recebido visões, palavras sobre visões, palavras sobre ciclos proféticos. Sabe, meus irmãos, isso é tudo o Senhor nos preparando para nós nos apropriarmos daquilo que o Senhor quer fazer para nós como igreja. Esse é o ano, meus irmãos, que nós vamos nos apropriar de grandes coisas no Senhor. Amém? Algum servo podia trazer uma água para mim? Amém, irmãos? Então, não é na nossa própria força, mas é pelo poder de Deus. Se Ele liberou uma palavra, vá. Foi em nome de Deus que Davi lutou contra Golias. Foi no nome do Senhor. Davi não mediu as possibilidades de derrotar aquele homem de 3 metros de altura. Eu tenho certeza, irmãos, se Davi fosse olhar para o tamanho daquele camarada e olhar para ele, ele nem tinha voltado para cuidar de ovelhas, mas ele não olhou para ele, ele olhou para o Senhor. Então não tenha medo, se Jesus mandou, vá, pule do barco, seja corajoso. Sabe, vira para o irmão e fala assim, meu irmão, nesses dias, o Senhor tem nos chamado para sair da zona de conforto. Pergunta para ele assim, você vai sair? Aleluias. Então não tenha medo, meus irmãos. O seu milagre depende da sua coragem, da sua determinação e confiança no Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado sobre nós. Amém? Daquilo que o Senhor preparou para nós como igreja. O Senhor, meus irmãos, nesses dias está nos preparando para algo maior, para algo grande. E Ele está chamando para todos, é disponível para todos. Era disponível para os 12 discípulos, mas só teve um que não se acovardou com a voz do medo, com a voz da incredulidade. E ele pôde experimentar do sobrenatural do Senhor. Amém, irmãos? Então, não fique no barco. Sabe, não deixe, meus irmãos, que as circunstâncias determinem o rumo da sua vida. Amém? Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Está lá em Mateus 14, versículo 29. Se você não sair do barco, não poderá andar sobre as águas e realizar o impossível. Você nunca será uma realidade até que você comece a se mover por fé. Até que você comece a experimentar daquilo que Deus tem preparado. Amém? Então a maior parte dos irmãos, eles não saem do barco, porque eles estão, irmãos, dentro da zona de conforto. Eu sei, irmãos, com certeza, se eu estivesse naquele barco também, vou falar para vocês, eu não ia sair de lá. Imagina a situação, o pau está quebrando, o mar tudo escuro, um vento frio, relâmpagos, trovoadas, eu ia ficar junto com eles. Mas teve um, meus irmãos, que decidiu ouvir a voz do Senhor, e ele pôde experimentar o milagre sobrenatural do Senhor. Amém, irmãos? Então o Senhor está nos chamando, nesses dias Ele quer ativar nós como igreja. Por isso que o Senhor tem trago essas palavras para o nosso coração, para que o meu coração e o seu coração seja incendiado. Então, meus irmãos, decida sair do barco, decida andar no sobrenatural do Senhor, não se acomode com a situação. Amém, irmãos? Então não se acomode com aquilo que você tem nas mãos. A vida foi feita, irmãos, para se mover, crescer e avançar. Não podemos esperar grandes coisas de Deus se não tivermos uma atitude de fé. Então tudo que nós vamos fazer, irmãos, é pela fé. Eu estar aqui ministrando para os irmãos é uma atitude de fé. E os irmãos pensam, como que isso acontece? Às vezes, meus irmãos, agora nós vamos começar a multiplicar as microcélulas. Nós vamos ativar a vida dos irmãos. Nós vamos chamar os irmãos a andar no sobrenatural, a sair da sua zona de conforto. Sabe, eu sei que alguns, quando eu falo assim, nós vamos começar, eles começam. Não, como é que vai acontecer isso? Eu vou dar palavra, eu vou fazer o quebra-gelo, eu vou fazer o louvor. É, você mesmo.
E o dia que você não estiver lá, você vai fazer, porque você vai andar no sobrenatural de Deus. O Senhor vai usar você. O Senhor está nos chamando para isso, irmãos. Sabe, o irmão fica atemorizado e fala assim, mas como? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você só vai ser usado por Deus quando você decidir pôr os pés nas águas. Amém? Então tenha uma atitude de fé. Creia, meus irmãos. Pedro pediu uma palavra e o Senhor deu uma palavra e ele pôde sair do barco. Eu não sei o que você tem pensado nesses dias, mas que o seu coração queime para isso. Peça ao Senhor hoje uma palavra. Peça ao Senhor hoje para confirmar aquilo que Ele tem falado no seu coração. E é tão interessante que quando Pedro, se você olhar por esse contexto, Jesus estava longe. Mas quando Pedro começou a afundar, ele gritou, Jesus, me socorre. E Jesus estava do lado dele e estendeu a mão. Então o Senhor está estendendo a mão para você nessa noite. Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus nunca vai deixar você fracassar. Amém, irmãos? Porque existe uma palavra de vitória sobre a sua vida. Você é amado. Todas as coisas cooperam para o seu bem. As circunstâncias às vezes parecem imperfeitas. Haverá sempre um motivo resistindo à sua fé, impedindo você de avançar. Tempestades são desafiadoras e sempre levantam para nos paralisar. Mas hoje, meus irmãos, o Senhor está falando, olha para mim e nós vamos atravessar por cima. Olha para mim e eu vou vencer para você. Olha para mim e eu luto essa peleja para você. Então, irmãos, acredite, é o Senhor que faz, não tem nada a ver conosco. Amém? Jesus oferece para cada um de nós uma oportunidade de apropriar do impossível. O Senhor está nos convidando para esquecer a força do vento e olhar somente para Ele. Olhar para a obra consumada da cruz. Olhar para tudo aquilo que Ele já conquistou. E deixa eu dizer algo para vocês, irmão. Deus vai me usar e vai usar você. Porque é aí que é a manifestação da glória dEle. Sabe, meus irmãos, está disponível para todo mundo. Não pense que isso é só para alguns irmãos da igreja. Está disponível para todo mundo. Nós somos uma igreja de ministros. Você quer experimentar de um milagre abundante, de coisas sobrenaturais? Fale isso para o Senhor nessa noite. Fala, Senhor, a partir de hoje eu andei do meu jeito. A partir de hoje, Pai, eu olhei para as dificuldades. A partir de hoje, Deus, ó Pai, eu ouvi pessoas que traziam palavras de desânimo. Mas hoje eu decido olhar para Cristo. Hoje eu decido olhar para o Senhor. Hoje eu decido me apropriar de tudo aquilo que o Senhor conquistou. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Isaías 45, versículo 3. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então o Senhor, Ele te chama pelo teu nome, irmão. Devemos aprender, irmãos, com a experiência de Pedro. Sempre criticamos o fracasso de Pedro, mas deixa eu dizer algo para vocês, irmão. Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro e Jesus foram os únicos que andaram sobre as águas. Então creia, meus irmãos, não é por causa do momento, de fraqueza nossa que nós vamos perder o melhor do Senhor. Nós vamos parar de experimentar o melhor do Senhor. Amém, irmãos? E nós vamos andar sobre as águas. O Senhor tem nos chamado para andar nas águas nesses dias. Nós estamos no mesmo barco de Jesus e o Senhor está nos chamando. Jesus te encoraja a sair do barco e a andar sobre as águas. Sabe, meus irmãos, quero desafiar vocês nesses dias com uma palavra de fé. Que o seu coração seja incendiado pelo Senhor nesses dias. O Senhor tem levantado jovens que têm andado na contramão desse mundo. Deus tem levantado um exército de mulheres que têm dedicado a sua vida a cuidar de crianças. Sabe, nesses dias, meus irmãos, o Senhor tem levantado muitos líderes de células, muitas células se multiplicando. E o Senhor quer fazer muito mais na nossa vida. E o Senhor está me chamando e está te chamando. Que nessa noite, meus irmãos, você possa andar no sobrenatural do Senhor. Que você possa andar no sobrenatural de Deus. Que você possa falar, Senhor, eu decido olhar para o Senhor. E hoje eu decido sair da minha zona de conforto. Hoje eu decido sair da minha zona, daquilo que tem me confortado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé agora. Aleluias. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Efésios 3, versículo 20. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Oh, irmãos, nesse ano de 2020, nós temos um grande desafio como igreja. Sabe, nesse ano de 2020, nós estamos, preparados para a construção do nosso novo prédio. Um dos nossos prédios, amém, irmãos? Então o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. Ora, e Ele está liberando uma palavra sobre nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, meus irmãos, há um grande desafio na nossa frente nesses dias. Nós estamos crendo, irmãos, que nós já somos mais de 800 vidas até o meio do ano. Nós estamos crendo, irmãos, que nós já somos mais de 6.000 crianças nas nossas células. Nós estamos crendo, meus irmãos, que logo, logo nós vamos estar no nosso prédio novo, um dos nossos prédios. Amém, irmãos? Então creia, o Senhor tem nos chamado para sair da zona de conforto. O Senhor tem te chamado para sair da sua zona de conforto hoje. Creia, meus irmãos, o Senhor está te chamando para experimentar do milagre sobrenatural do Senhor. Abra seus lábios agora.